Agora a gente vai a Brasília, porque houve hoje a reabertura do ano judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, defendeu em um discurso a autocorreção do tribunal e também anunciou avanço na discussão de um código de ética. O Congresso Nacional, nesse momento, também retoma as atividades, está discursando neste momento, inclusive ele, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. De Brasília, o repórter Matheus Chu tem mais informações. Oi, Chu, boa tarde. Boa tarde, Pedro, a todos que nos acompanham. Falo aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados, acompanhando justamente agora, do outro lado, da Praça dos Três Poderes, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. A participação dos presidentes dos poderes é sempre vista, neste início de ano do Legislativo, início do ano do Judiciário. Mais cedo, os presidentes da Câmara e do Senado estiveram também neste ato no Supremo. E, obviamente, neste ano, Pedro, as atenções estão mais voltadas à cerimônia do Judiciário em razão do escândalo do Banco Master, do desgaste que isso tem gerado, especialmente pela participação do ministro Dias Toffoli como relator, diante de várias evidências de possível conflito de interesse, em razão das relações que ele tem com integrantes do banco, inclusive o executivo Daniel Vorcaro. E neste discurso de abertura hoje, o presidente do Supremo reafirmou agora no ambiente institucional, diante das principais autoridades do país, o que tem dito em algumas entrevistas, que o Supremo Tribunal Federal precisa dar um indicativo claro à sociedade de que está reavaliando os seus rumos. Defendeu, como você disse, a autocorreção e anunciou na cerimônia que a ministra Carmen Lúcia vai relatar este processo de adoção de uma espécie de guia de ética, de conduta ética. E este processo, Pedro, ele sofre bastante resistência interna, é alvo de muita divisão. A ministra Carmen Lúcia talvez seja hoje o único nome disposto a abertamente levantar essa discussão sobre um código de conduta e ética, e foi por isso escolhida pelo presidente do Supremo. Vai tentar construir isso a partir de agora. O próprio ministro Edson Fachin, em entrevistas, tem dito que não vê ambiente para a aprovação de um código com este teor em ano eleitoral. É possível que a discussão fique para o ano que vem, mas é uma alternativa, segundo ele, para aproximar o Supremo da sociedade e reduzir qualquer dúvida sobre interferência da Corte ou de ministros da Corte em processos que lá estão tramitando. Agora, aqui na cerimônia de abertura do Congresso, a gente tem conversado com alguns deputados e senadores, e nos corredores é muito evidente a vontade dos parlamentares de instalarem uma CPI para investigar o caso do Master. Já tem assinaturas suficientes para isso, mas a decisão vai caber ao presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, que, é claro, está sendo muito pressionado de um lado para abrir a CPI, mas de outro para não dar palco e dar luz a este tema, porque isso pode envolver altas autoridades da República. Chu, rapidamente, um questionamento. Foi falado algo sobre a indicação do presidente Lula de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, que não se fala disso há bastante tempo, e o Supremo já também há bastante tempo segue com 10 ministros, Exatamente. Hoje na cerimônia 9, presencialmente, porque o ministro Luiz Fux participou virtualmente, está se curando de uma pneumonia. E tem 10 integrantes, porque a indicação de Messias, como você bem lembrou, ainda não foi concluída. Isso tudo vai depender agora da articulação de bastidor no Senado, para aprovação da sabatina. No ano passado, quando o presidente Lula fez a indicação, não havia votos suficientes, o clima estava muito ruim entre a Casa e o Executivo, e por isso a sabatina foi adiada. O ministro Jorge Messias, hoje advogado-geral da União, estava na cerimônia, ficou, aliás, na fileira ali quase bem próximo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi citado, a indicação dele foi defendida pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, que discursou na cerimônia. Mas agora, Pedro, o timing desta sabatina caberá a esta articulação política. Não se fala na possibilidade de Lula retirar a indicação, de mudar o indicado, mas sim de fazer a sabatina no momento em que os votos estiverem garantidos.
Perfeito, muito obrigado, Matheus Chu, com as informações da retomada do ano judiciário, também legislativo em Brasília.